operação de compra aqui na mini S&P de novo, porque eu estou vendo uma certa continuidade da força da ponta, força para o lado do comprador. Então meu ponto de entrada aqui é execução de operação de compra a 19,21,25. Meu stop vai lá embaixo, abaixo daquela linha verde que a gente estava usando como suporte, o fundo anterior. Vou colocar o meu alvo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo daquela linha de 50% do Fibonacci. A gente acabou de fazer uma operação agora há pouco. Foi naquele candle verde que rompeu a linha desse retângulo rotativo, acabou pegando meu stop ali. Mas isso aí acontece. A gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para ser lucrativo. Infelizmente a primeira operação não foi, mas a gente já está aqui na segunda operação novamente. Stop lá embaixo, 19,18,50. Meu ponto de entrada é 19,21,25. Meu alvo está lá em cima a 19,24,50. 5 contratos aqui na operação de compra na mini S&P. Primeira operação pegou nosso stop ali. Está vendo uma tentativa aqui do lado vendedor de fazer a tendência continuar para baixo. A expectativa aqui é que eles não tirem aquele fundo acima daquela linha verde. Caso eles tirem aquele fundo, meu stop vai ser acionado ali embaixo. Então a expectativa é descer acima daquela ali, colocar uma baixa mais alta e continuar aqui nessa reversão de tendência para poder pegar aquele alvo ali na linha de 50% do Fibonacci ali em cima. Aqui é a operação de compra, 19,21,25. Está um pouco contra a posição agora, mas a gente tem o nosso stop ali embaixo para proteger. E o ponto de entrada foi exatamente por conta da demonstração de força da ponta compradora no rompimento desse retângulo rotativo aqui de tendência de queda. A gente chegou a um tick abaixo, acima daquela linha verde. Chegamos a um tick ali em cima, colocar uma baixa mais alta já. Colocar uma baixa mais alta. A gente desceu lá embaixo. Pessoal que gosta de queimar umas calorias aí, deu uma suada agora. Chegou perto do stop, estamos voltando agora. Fechando esse candle forte é o que a gente estava esperando já. Uma descida aqui, uma continuidade da ponta compradora, botando um fundo mais alto. Olha, eles fecharam, colocaram um fundo mais alto. Super resposta da ponta compradora a favor da nossa posição agora. É praticamente um fundo duplo aqui. Quase um fundo duplo. A gente chegou a um tick acima do fundo anterior daquela linha verde. Vou esticar aqui. Um tick acima daquela linha verde ali que representava o nosso fundo anterior. Ponto de entrada 19,21,25. Stop 19,18,50. E o meu alvo é lá em cima 19,24,50. A gente entrou, a gente viu uma resposta da ponta vendedora levando o valor lá para baixo novamente. Mas a gente viu que o nosso fundo respeitou, eles respeitaram aquele fundo, a gente encontrou suporte lá, bastante força da ponta compradora. E agora a gente está praticamente no nosso ponto de entrada. Um pouquinho abaixo agora, um ponto abaixo do nosso ponto de entrada. A gente já está vendo que a ponta vendedora não está com tanta força assim. Caso eles tivessem, eles teriam rompido aquele fundo anterior que a gente tinha colocado. A gente chegou lá e teve uma resposta rápida da ponta compradora. Então isso mostra que aquele fundo ali... Agora eles chegaram exatamente naquele fundo, tocaram naquela linha verde. Aqui é um bom lugar para adicionar contratos na posição. A gente tocou exatamente naquela linha verde, fazendo um fundo duplo aqui exato. Eu vou adicionar a minha posição.
Já que a gente subiu, a gente desceu, a gente teve uma resposta da ponta compradora, a gente desceu novamente, tocamos naquele fundo e a gente está agora tem um pouco de resposta da ponta compradora novamente. Aqui no meio da posição eu vou adicionar, vou comprar mais 5 contratos. Meu ponto de entrada agora desceu para 19,21. Eu estou com 10 contratos abertos agora na operação. Eu adicionei porque a gente tinha aquele fundo segurando lá embaixo, naquela linha verde. A gente desceu um tick acima. A gente teve uma super resposta da ponta compradora nessa área aqui. E agora a gente retornou lá, tocamos naquela linha verde e tivemos novamente a resposta da ponta compradora, formando aqui um padrão de price action do fundo duplo, com 2 respostas aqui nas flechas. A gente está com 10 contratos abertos na posição. O ponto de entrada desceu, porque a gente tinha entrado a 21, 25, mas como a gente adicionou contratos na nossa operação, a gente desceu para fazer a média das duas entradas. Então desceu um pouco ali, o stop e o alvo continuam no mesmo lugar. A expectativa agora é ter um pouco mais de facilidade para poder subir lá no nosso alvo lá em cima, já que a gente fez um padrão de price action aqui embaixo do fundo duplo. A gente já tinha entrado antes, a gente adicionou quando viu aqui o fundo duplo se formando no gráfico. Praticamente um fundo triplo aqui, né? Só não é um fundo triplo porque aquela primeira tentativa de chegar lá embaixo não tocou naquela linha verde. Só a terceira tentativa tocou. Então, como eu estou com 10 contratos abertos na posição, cada ponto aqui na operação vai representar $500. A gente está vendo aqui bastante a resposta da ponta compradora. Como esperado, todo mundo deve ter visto aquele fundo duplo ali embaixo, que aconteceu no meio da nossa operação. A gente já tinha entrado antes, a gente adicionou porque a gente viu o fundo duplo. A gente fez agora há pouco uma operação anterior a essa, acabou o stop sendo acionado. Aqui a gente está positivo na posição, olha lá, quase chegamos um tick abaixo do nosso alvo, $1.250 agora na posição. Chegamos um tick abaixo do nosso alvo, chegamos a 19,24,25, nosso alvo está 19,24,50. Um pouquinho mais aqui da ponta compradora, um pouquinho mais de força, a gente consegue executar lá em cima. Meu stop continua lá embaixo e o ponto de entrada é 19,21. 10 contratos, a gente adicionou aqui por conta do padrão de price action que se formou lá embaixo no fundo duplo. A gente começa a ver um pouco de incerteza aqui, um doji. Tocamos nosso alvo, executou 5 contratos ali no nosso alvo, tocou de novo, executou parcial, agora fechou. Posição fechada aqui em cima, 10 contratos, o primeiro toque fechou parcialmente a posição com 5 contratos apenas, ficou 5 pendente. Fechamento parcial, a gente viu uma resposta da ponta compradora aqui embaixo, com fundo duplo. A gente adicionou na posição. Aqui eu vou colocar os pontos de entrada. A gente teve uma operação anterior a essa que a gente acabou tendo o stop acionado ali embaixo. Mas agora nessa posição com 10 contratos, a gente teve um lucro bem maior do que o nosso loss que a gente teve ali na operação anterior. O lucro aqui dessa operação com 10 contratos foi $1.750. E o loss anterior tinha sido 375. Então bem maior aqui para o nosso lado da nossa segunda operação. É aquela coisa, gente, não pode deixar a emoção tomar conta. A gente está aqui para operar, para executar o que a gente está vendo no gráfico. A gente teve a primeira operação aqui, infelizmente pegou o stop. A gente teve a segunda operação nessa área aqui, a gente desceu logo após a entrada. Aquela linha verde que estava lá embaixo segurou, eu adicionei mais 5 contratos naquela posição e o meu alvo tinha sido lá em cima, porque aquela ali é a área de 50% do Fibonacci. A gente está lá agora naquela linha. A gente está vendo uma certa resposta da ponta vendedora lá, a gente pode ter uma reversão aqui para baixo, mas a execução aqui foi feita da forma certa. A gente viu um padrão de price action no meio da operação e a gente adicionou para dar mais chance de lucro, para aumentar o nosso lucro na operação por conta do price action, da figura de price action que apareceu ali embaixo, um fundo duplo. A gente fechou então a operação com 10 contratos lá em cima, a 19,24,50. E é isso aí, galera. A operação aqui foi rápida, simples, direta. A gente viu o padrão de price action, a gente executou a operação da forma que a gente viu. Mais informações você pode acessar lá meu site aportestrader.com.br. Valeu, abraço.